Enfermagem é cuidado. Sejam muito bem-vindos. Toda sexta-feira a gente tem enfermagem é cuidado, dicas de saúde, de cuidado com os profissionais do curso de enfermagem ou com profissionais convidados por essa equipe sensacional. E nessa manhã não seria diferente. Nosso convidado é o enfermeiro obstetra, que é professor de aulas práticas e de estágios curriculares aqui do curso de enfermagem, professor Wanderson Luiz Teixeira. Seja muito bem-vindo, Wanderson. A gente já estava ao vivo aqui na fanpage, o pessoal acompanhando a gente pelo YouTube. Seja bem-vindo. Obrigado mais outra vez, Tânia, pela oportunidade, novamente, de poder estar aí partilhando desse tema tão pertinente, tão importante dentro da sociedade, dentro do campo aí assistencial hospitalar. O pessoal da rádio não sabe, mas hoje a gente vai falar sobre Semana Mundial do Aleitamento Materno e Agosto Dourado. Conta pra gente, por que agosto? Por que essa primeira semana de agosto? Muito bem. Para a gente falar do agosto, na realidade, porque o mês, né, de agosto, a gente já se pergunta, né? Assim como todos os outros meses que a gente tem corrente no ano, a Organização Mundial da Saúde ela tem uma preocupação para toda a sociedade civil para refletir algo sobre, né? Então, assim como a gente tem o Outubro Rosa, né, o Novembro Roxo, né, a gente tem também o Agosto Dourado, que é um mês dedicado exclusivamente para conscientização e sensibilização do aleitamento materno exclusivo. Então aí tem toda uma história organizacional por trás, desde 1992, né, com essa semana que é de uma semana ativa, de rodas de conversa, de programação ativa, né? Mas é bem interessante a gente saber que existe um marco em 2007, em que, através de um decreto, se cria institucionalmente o mês dedicado ao aleitamento materno e à conscientização e sensibilização desse processo dentro do campo da assistência. Que coisa bonita, hein? Esse decreto é brasileiro ou esse decreto é da OMS? Esse decreto foi institucionado pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2007. Tá? Mas ele já vem sido anteriormente pensado, repensado, mas concretamente vivido como hoje nós vivemos, foi a partir de 2007. Perfeito. Aproveita, já que a gente está no campo das explicações, Wanderson, para explicar por que do dourado. A gente já conversou um pouquinho, mas os nossos ouvintes merecem saber também. Certo. Por que dourado, né, gente? Então, a gente já pensa que o dourado ele chama a atenção da gente porque ele lembra algo precioso, algo que tem muito valor, né? Então, o dourado para nós profissionais e para você que está nos acompanhando aí, você gestante, você puérpera, você que está aí no hospital, né? O dourado significa que o aleitamento materno ele é considerado o padrão ouro, né? O padrão ouro do recém-nascido. Então, por isso que a gente faz essa alusão ao dourado, para aquilo que é precioso, né? Para aquilo que é insubstituível. Excelente. E a gente pode lembrar também da hora dourada, né? Que é a primeira hora depois do parto e que hoje está sendo tão preconizada. Há um tempo, vamos falar aí uns 15, 10 anos, nem se falava tanto em hora dourada, mas agora se fala muito nessa hora dourada. Quer contar um pouquinho mais? Sim, essa hora dourada, na realidade, é uma hora assim, primordial, primeiro de contato pele a pele, né? Então, quer dizer, a gente, na hora que essa mulher ela ganha o seu RN, a gente geralmente coloca esse RN no seio materno. Ele precisa sentir essa simbiose que é passada nessa transmissão pele a pele, né? Então, ali já se cria um vínculo, né? E esse aleitamento materno, ele se dá já ali, no primeiro momento de vida. E isso é de fundamental importância. Além de criar um laço afetivo, também vai fazer com que essa criança já tenha a possibilidade de ganhar uma vacina natural, que é a vacina através da primeira amamentação. E isso é muito importante, porque vai criar nessa criança os anticorpos necessários para que ela não tenha qualquer tipo de infecção. Wanderson, você me mandou algumas orientações aqui para o nosso bate-papo e eu vou adiantar uma das perguntas, aproveitando o gancho. Conta para os nossos ouvintes qual é a composição do leite materno.
Pois é, bem importante, tá? A gente trabalha muito com essa perspectiva, sabe, Tânia? Conversamos, inclusive, várias vezes assim, com as mulheres, quando a gente está nas orientações, porque elas sempre perguntam pra gente, né? O meu leite é fraco, né? Não aguento, né? Nem tá chorando. O leite é livre demanda, né? É livre demanda porque dentro do leite existe várias composições. Quais são essas composições? A gente tem aí carboidrato, a gente tem lipídio, a gente tem gordura, a gente tem anticorpos, a gente tem lactobacilos, ou seja, a gente tem 250 componentes no leite materno. É muito componente. Então, ou seja, é livre demanda porque essa criança ela vai conseguir se alimentar, sim, através de toda essa oferta nutricional que esse leite ele vai transmitir para esse RN, tá? Então essa composição ela consegue garantir até 6 meses de vida exclusiva, garantir o estado nutricional dessa criança. Wanderson, a gente tem o programa Enfermagem a Cuidado há alguns anos, e eu me lembro de uma oportunidade que a enfermeira Janaína passou pra gente, de que estava sendo feito um estudo, em casos de que o bebê ou a criança ficava doente, a composição do leite materno mudava para tentar ajudar, enfim, essa criança num sentido nutricional melhor. Então, aumentava a questão de lipídios ou de proteínas, ou aumentava a gordura, e esse estudo estava sendo feito, e isso me chamou a atenção de uma forma tão incrível, para ver que realmente essa questão de leite fraco não existe. E uma coisa que é importante a gente falar para os nossos ouvintes também, relembrar, é que no início da mamada é liberado um tipo de leite. No meio da mamada é liberado outro tipo de leite. Por isso, da livre demanda. Tu pode explicar isso um pouquinho mais detalhado? O que acontece, né? A gente tem fases de transição para a gente chegar na composição total desse leite, né? Então, o que é importante? O primeiro leite, que é aquele leite inicial, é um leitinho mais raso, mais clarinho, mas esse leite é de muita importância, porque nesse leite que a gente chama de colostro, é o leite justamente em que essa mãe vai passar para esse RN os anticorpos necessários que ele precisa para não ter o quê? Para não ter algum tipo de infecção a longo prazo, e vai garantir que essa criança tenha um valor nutricional abundante. Então, para chegar até o leite com gordura, o leite com água, o leite com lipídio, com proteína, passa por vários processos, tá? E para chegar a esse processo, geralmente esse leite passa por um processo que a gente chama, que é um processo de restabilização desse leite, que dura em média aí de 2 a 3 semanas, tá? Mas por isso que a gente diz, não existe leite fraco, existe na realidade técnica errada, né, que é o que a gente tem maior dificuldade hoje na assistência, sabe? Eu ia te perguntar exatamente isso, e tu pode continuar a tua fala. Esse mito do leite fraco, talvez esteja correlacionado ao fato de que todo mundo acha que amamentar é super fácil, super intuitivo. Exatamente. Como eu disse no início, eu acho que por instinto, a mãe, ela nasce com um instinto que é um instinto natural de amamentação, né? Então, se a gente pegar alguns mamíferos aí, por exemplo, só para fazer um comparativo, um gatinho, um cachorrinho, automaticamente ela vai lá, ela pariu, ela tá lá lambendo o cachorrinho, e é instinto natural. A mãe também ela tem algumas situações que são tratadas como instinto, e automaticamente o que acontece? Muitas mães já nascem com esse desejo, e às vezes existe o leite, né? E elas não conseguem amamentar porque é desafiador, sabe? E esse desafio é algo que a gente precisa estar superando, porque aí tem um problema sério, sabe, Tânia, que a gente enfrenta, porque a gente não consegue encontrar ainda nessa mulher um pré-natal às vezes mais explicado, mais acompanhado. A gente encontra muitas mulheres ainda que vêm com aquele mito de que a coisa vai ser fácil, quando chega lá na hora o negócio é bem difícil, né? Mas aí a gente está ali ajudando, a gente está ali fazendo com que haja todo um processo para que ela consiga, junto com esse RN, fazer com que isso seja realizado de forma mais eficaz, sabe? Então é bem importante a gente criar essa consciência, sabe?
Wanderson, há um tempo, vamos colocar isso mais para trás. Logo nas maternidades, quando o bebê nascia, enfim, era um hábito, enfim, um protocolo ofertar um leite, uma fórmula, né? Uhum. E algumas mulheres, né, aceitavam, claro, uma recomendação médica. Como é que é o procedimento hoje? Certo. O que a gente tem hoje preconizado pelo Ministério da Saúde, tá? Então, a gente tem preconizado que o aleitamento materno, ele é exclusivo de livre demanda até 6 meses e pode ser estendido até 2 anos de idade. Ele é exclusivo até 6 meses de idade. Ou seja, no protocolo nos hospitais, o que acontece? Nós ofertamos a fórmula quando acontece algum tipo de intercorrência, né? Por exemplo, existem muitas mães que chegam com o seio plano, que é aquele seio que não é protuso, que não tem aquele biquinho, que tem maior dificuldade, né? Então, em algumas ocasiões, dependendo da avaliação do obstetra, dependendo da avaliação multiprofissional, a gente já oferta. Mas a gente vai ofertar em últimos estágios, tá? Últimos estágios, porque é aquela situação, né? Não existe leite fraco, existe a técnica que é errada. Às vezes é preciso que essa mãe, essa gestante, ela precise encontrar uma técnica correta, e a gente está aí para ajudar essa mãe a encontrar uma técnica correta para que ela consiga amamentar esse RN e os dois consigam viver uma simbiose juntas, sabe? E isso que falta na realidade. Mas o protocolo é esse. A gente só oferta o complemento quando existe a impossibilidade extrema desse RN não pegar o seio dessa mulher. Wanderson, uma coisa que eu acho super bacana é que até pouco tempo eu também não sabia, apesar de fazer o enfermagem ao cuidado há anos, é que dentro do hospital, se a mulher tiver alguma dificuldade, ela tem uma equipe qualificada para ajudar ela a amamentar. Uhum. E nos ISFs também. Então, hoje já existe uma série de profissionais que fazem esse acompanhamento, essa orientação, mas de forma gratuita ela encontra isso dentro do hospital e também no ESF. Como é que ela acessa essas equipes, Wanderson? Dependendo do município em que ela se encontra, existe estruturado dentro das ESFs, né, um grupo, geralmente é coordenado por um enfermeiro, que é responsável pelo ESF, né? Esse enfermeiro designa uma equipe, essa equipe, na realidade, já está preparada, já foi orientada, já participou de vários treinamentos, né? E geralmente essas equipes elas vão até a residência, né, em algumas situações é a domicílio, marcou um local, marcou uma data, essa equipe vai até a residência, vai lá explicar o passo a passo, ajuda, acompanha essa mulher de forma sistemática, porque a gente também tem que levar em consideração que tem mulheres que desejam amamentar, e tem aquelas que desejam e não conseguem amamentar, e tem aquelas também que não querem amamentar. Né? Então a gente trabalha um pouco com essa perspectiva, com esses tipos de público, sabe? Mas funciona desse jeito. Então a mulher necessitou, tem desejo, quer realizar esse processo, a gente acompanha, a gente fornece a equipe vai lá, atende e faz o processo sistemático de acompanhamento. Wanderson, a gente já falou um pouquinho sobre aquilo que a OMS preconiza a respeito do aleitamento materno e também sobre o quão importante é o aleitamento materno, especialmente nesses 6 primeiros meses. Mas a gente vai se encaminhando para o fim do nosso programa e a gente precisa falar sobre aquelas mulheres que por vários motivos não conseguem amamentar. Certo. A gente tem algumas complicações que podem estar acontecendo nessas mulheres, que a gente tem aí as mastites, a gente tem os engurgitamentos, né, mamários, que são provocados na sua grande maioria por inflamações nos ductos mamários, que são provocados às vezes por um certo enrijecimento mamário, né? Quer dizer, o seu ele fica mais rígido, né? Ele é provocado às vezes justamente por uma questão óbvia e que é de fácil solução, né? Esse leite ele fica, que a gente chama leite empedrado no popular, né? É aquele leite que precisava ser sugado. E uma vez que esse leite não foi sugado, automaticamente ele fica retido, né? E a gente precisa fazer todo um processo para que ele saia de forma amena. Dependendo das situações, é preciso entrar com antibiótico, com interação medicamentosa, né? Nesses casos, sim, a gente já oferta
e o único e exclusivamente o complemento, tá? Mas é lógico que cada caso a gente vai avaliando, mas esses são os casos também bem especiais que a gente tem que estar acompanhando. Cada mulher é um universo, cada mulher é única, né? Então, portanto, o acompanhamento também ele se dá de forma paulatina nesse processo da sistematização. Wanderson, muito obrigada pelas informações. A gente vai encerrando o nosso bate-papo na rádio. Para você que está acompanhando a gente aqui na Rádio Noesc FM, você continua com o Vitaminato e a gente continua esse nosso bate-papo lá na fanpage com o Wanderson, e também vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então acessa facebook.com/Rádio Noesc FM ou então nosso canal no YouTube daqui a pouquinho em Noesc FM. Muito obrigada pelas informações, é sempre uma aula esses nossos enfermagem e cuidado. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado mais outra vez, Tânia, pela oportunidade. Espero ter contribuído e ter esclarecido algumas dúvidas. É sempre um prazer a gente se fazer presente na Rádio Noesc, que dá sempre aquele espaço bem agradável, que a gente pode estar trocando sempre uma ideia. Obrigado mais outra vez. Até mais, e se vocês tiverem mais novidades ao longo desse agosto dourado, a gente vai voltar a conversar. Bem tranquilo, então. Obrigado mais outra vez, um bom dia. Para você também. Tchau, tchau.